E a chuva que atinge o estado desde a madrugada foi intensa em algumas regiões. O Alto do Jacuí teve acumulados perto de 100 milímetros. Na ERS 110, 2 carros caíram em uma cratera que se abriu no trecho entre Bom Jesus e Várzea do Cedro. Os ocupantes ficaram feridos, mas sem gravidades. Nós agora vamos ver como estará o tempo para amanhã. Nebulosidade variável e temperaturas amenas em todas as regiões nesta sexta-feira. O tempo continua chuvoso nas áreas próximas a Santa Catarina. No decorrer do dia, o ingresso de uma massa de ar seco garante a presença do sol nas Missões e na Campanha. A instabilidade predomina na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 20 graus. No litoral norte, chove em todos os períodos. A mínima é de 15 em Torres. Possibilidade de trovoadas na Serra. Os termômetros marcam 17 em Caxias do Sul. Na Campanha, a sexta-feira será parcialmente nublada. Em Cachoeira do Sul, faz 14 graus pela manhã. Céu claro na fronteira oeste. A máxima é de 21 em Alegrete. Nenhuma galeteria e churrascaria da capital gaúcha recebeu o conceito A, que representa a classificação máxima da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dos 74 estabelecimentos avaliados pela Anvisa em Porto Alegre, 24 apresentaram condições consideradas insatisfatórias. A avaliação foi realizada entre janeiro e maio deste ano em 26 cidades brasileiras, sendo 11 sedes da Copa, que foram voluntárias para participar da pesquisa. O Sindicato dos Hotéis e Gastronomia de Porto Alegre afirma que orienta os seus associados a buscarem padrões elevados de atendimento ao público e, para isso, oferece cursos e consultoria. A entidade afirma que as ações da Anvisa são benéficas ao setor, mas salienta que o resultado diz respeito apenas ao segmento de galeterias e churrascarias e não reflete a situação do conjunto dos restaurantes aqui da capital. E faltando pouco mais de uma semana exatas para o início da Copa do Mundo de 2014, o Jornal da TVE volta no tempo e relembra episódios que marcaram a outra edição do torneio realizada no Brasil. O estádio que sediou os Jogos do Mundial de 50 em Porto Alegre existe apenas na memória, preservado em fotografias e poucas imagens em movimento. O ex-deputado federal Ibsen Pinheiro, o atual presidente do Conselho do Internacional, que também era dono dos eucaliptos, lembra de um fato inusitado para mostrar bem a diferença do futebol daquela época para o de hoje. A capital dos gaúchos cedia o Mundial de Futebol pela segunda vez. Em 1950, o mundo pós-guerra era outro. A cidade também mudou muito, mas o futebol continua sendo unanimidade e paixão nacional. Os meios de comunicação, através de todas as suas plataformas, estão aí envolvidos com a Copa. Na louvação, no incentivo, mas também nas críticas. Mas as críticas chamam a atenção. As críticas acabam despertando ainda mais o interesse do público para o andamento e seja qual for o resultado. Então são épocas, obviamente, absolutamente distintas, mas a valorização do futebol naquele tempo tinha uma peculiaridade. Era o que se pode chamar do futebol pelo futebol. Era o torcedor de clube que ia torcer pela seleção porque via na seleção o seu representante. Porto Alegre recebeu, em 1950, 2 jogos do Mundial. O México foi goleado por 4-1 pela Iugoslávia e perdeu também para a Suíça, por 2-1. As partidas foram realizadas na sede do Esporte Clube Internacional, o estádio Ildo Meneghetti, mais conhecido como Eucaliptos. Era para 25 mil pessoas ou um pouquinho mais. E eu acho que tinha mais ou menos meia casa. E no jogo anterior, eu acompanhei pelo jornal e rádio, os 2 times entraram de camisa vermelha. A Suíça e o México, de camiseta vermelha. E aí alguém tinha que trocar. A casa, que era o Internacional, não podia botar à disposição a sua camisa, porque era também vermelha. E aí se providenciou, naquela última hora ali, as camisas de um clube de Porto Alegre que não fosse vermelho. E aí o lembrado foi o Cruzeiro, o Esporte Clube Cruzeiro, com camisas azuis e brancas com listas
verticais. Os eucaliptos é o único palco da Copa de 1950 que já não existe mais. Ele se encontrava aqui, onde está sendo construído um complexo residencial. Sede do Esporte Clube Internacional de 1931 a 1969, quando o Inter vai para a sua nova casa, o estádio Beira-Rio, onde está até hoje, e que vai receber 5 jogos da Copa de 2014. É uma oportunidade super importante, né, num momento muito adequado, né, são somente 12 sedes que têm esse privilégio, vamos ter um movimento do mundo inteiro aqui dentro e trouxe toda essa reforma, toda essa novidade, né, dos requisitos FIFA para dentro do nosso estádio. A troca dos eucaliptos para o Beira-Rio não foi a única. Os clubes mudarem de casa é algo recorrente em Porto Alegre. O rival do Colorado, o Grêmio, já está na sua 3ª sede. Iniciou no estádio da Baixada, Moinhos de Vento, em 1904, foi para a Zenha, em 1954, onde tem o Olímpico Monumental, palco das grandes vitórias gremistas. E desde 2012 está na Arena, no bairro Humaitá. O que tinha, por exemplo, de necessidade de estacionamento, de área de estacionamento dos eucaliptos, quando ele foi inaugurado em 1930, 1931, passou a ser diferente com o crescimento da cidade. E a mesma coisa na relação do Olímpico. Estádios antigos, eles eram pires, eles eram abertos. E hoje eles são xícaras. São fechados. Então, o Inter, ele é um estádio completamente reformado, mas, obviamente, ele mantém a circunferência antiga. Então, ele é mais parecido ainda com um pires. E o Grêmio não é uma xícara, é uma caixa. Mas o ex-deputado Ibsen Pinheiro tem boa memória, mas ele se equivocou na ordem das partidas. Na verdade, o confronto entre México e Suíça aconteceu depois da derrota da seleção da América do Norte para a Iugoslávia. E um projeto que dá oportunidade de estágio para jovens da fase completa 10 anos. Para comemorar o sucesso do programa de educação pelo trabalho, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região inaugurou uma exposição de fotos para mostrar as mudanças na vida dos estagiários. Marcelo olha o painel e percebe a diferença. Muita coisa mudou na vida do jovem de 21 anos. Hoje, ele estuda Direito e voltou para o estágio. Dessa vez, para o programa de nível superior. Mudou muita coisa, tipo, minha qualidade de vida, meu conhecimento intelectual, minha forma de se expressar com as pessoas. Se eu puder sempre manter foco nas minhas tarefas, nos meus objetivos, eu sei que as coisas vão vir naturalmente, assim. Elisete também estagiou no tribunal. A garçonete tem um filho de 2 anos e está grávida de uma menina. A gente é muito recriminado, assim, as pessoas não dão oportunidade e o estágio mostra que a gente não é só porque a gente está lá na fase que a gente não pode ganhar nenhuma oportunidade, que a gente não pode mudar. Pretendo fazer minha faculdade de administração, que eu quero muito, né? Formar minha família, né? Sim, ter minha casa própria já tenho, mas eu quero aumentar ela, né? E isso, seguir a vida. No início era difícil, mas a aceitação entre os funcionários foi crescendo. Em 10 anos, 154 estagiários com idades entre 16 e 21 anos tiveram a oportunidade de ingressar no programa. Os objetivos do programa eles ficam dentro da questão da busca pelo conhecimento, da qualificação das relações interpessoais, de um resgate de uma noção de dignidade, de cidadania, uma noção de identidade, né? Uma reconstrução da identidade dentro de uma outra ótica, tudo isso no sentido de prepará-los para fazer escolhas quando eles saírem do programa, né? Escolhas na vida. A mudança é todos os dias. Mas os olhos das fotos não enxergam mais o passado, veem apenas o futuro. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12h30. E nós voltamos às 19h30 da noite. Uma boa noite para você.